Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Rômulo Albuquerque, sou contador, colega de profissão, palestrante e consultor tributário. Estou aqui para realizar uma palestra sobre o Simples Nacional para 2018. Muito obrigado pelo seu voto de confiança e eu desejo a todos nós aí uma boa palestra. Primeiramente, eu gostaria de abrir essa palestra agradecendo ao nosso patrocinador deste evento, a Labor Fisco, uma empresa que atua há mais de 10 anos na área de treinamentos. Para você, contador, assim como eu, seja você iniciante ou experiente, a Labor Fisco oferece curso em todas as áreas, contábil, fiscal, tributária e na área de departamento pessoal. Cursos 100% na prática, em laboratório. Então você, colega contador, não pode deixar de se atualizar. Seja você iniciante ou experiente, é imprescindível a atualização. Até porque essa palestra de hoje visa também atualizar os colegas que já são experientes na área. Então a Labor Fisco sempre teve essa preocupação em atualizar o público iniciante e o público experiente. Por isso a sua proposta de cursos com 100% na prática, 100% em laboratório, cada participante no seu computador, isso é ótimo. E nós sabemos que a tecnologia está aí dentro da sua casa, do seu escritório. Essa mesma tecnologia que está aí para você, está à disposição para o fisco. Portanto, é imprescindível a gente se atualizar também na prática, não só na teoria. Na teoria, a gente sabe que é tudo muito bonito, né? Mas na prática é que surgem as dúvidas. E a Labor Fisco tem essa preocupação em atender não só com a visão teórica da matéria, mas na prática, com turmas selecionadas para que todos levem o máximo de aproveitamento. Quem desejar conhecer um pouco mais da Labor Fisco, nós temos aqui o nosso material, onde tem ali o site para vocês solicitarem ali e conhecerem os cursos que a Labor Fisco oferece. Então, para treinamentos, nós vamos visitar o site cursos.laborfisco.com.br. E para consultoria, que a Labor Fisco também é atuante na área de consultoria preventiva, diga-se de passagem, laborfisco.com.br. Então, mais uma vez, agradecendo ao nosso patrocinador, uma empresa de uma idoneidade fora de série, uma empresa muito forte e conhecida pela seriedade com que ela conduz aí o seu objetivo, que é levar o conhecimento a você, contador, a você, iniciante, experiente e outros profissionais interessados na área. Beleza? Muito obrigado mesmo. Vamos dar início então à nossa palestra. Nossa proposta para hoje, vocês podem acompanhar aqui comigo pelo nosso monitor e também em muitos momentos eu vou projetar aí para vocês o slide para que vocês leiam todo o texto comigo. Simples Nacional, regra para 2018. É uma matéria que já vem atordoando a nossa classe desde 2007, né, com o Simples Nacional. Anteriormente a isso, nós tínhamos o Simples Federal, onde você tinha uma legislação enxuta e uma aplicabilidade da matéria bem concreta. O Simples Nacional não, se tornou robusto, o que era para ser uma coisa simplificada, apesar de ter a sua simplicidade em alguns momentos, ela se torna bastante complexa, devido ao acervo legislativo que trata dessa matéria. E a unificação de todos os tributos em uma única guia fez com que realmente a matéria ficasse mais complexa. Então a gente vai abordar aqui em português, é muito importante eu salientar isso para vocês, nós vamos abordar essa matéria em português, de contador para contador, sem rodeios, vamos direto ao ponto para que a gente seja objetivo. Nós já assistimos outras palestras em 2017 sobre o Simples Nacional para 2018, só que a tendência é a gente ficar no escuro. Por quê? A gente dependia de algumas regulamentações. E algumas delas aconteceram já no final de 2017. Então, nada melhor do que em janeiro de 2018, a gente tratar especificamente aí da aplicabilidade de cálculo. Então nós vamos tratar aqui algumas pequenas mudanças em relação ao cálculo para 2018. Mas eu não posso deixar de orientá-los, de sugeri-los que façam uma leitura, ou melhor, um estudo da Lei Complementar 155. Essa lei complementar é que trouxe as novidades aí que vão se iniciar em 2018. A Lei Complementar 155 é extensa, ela traz diversas particularidades e várias mudanças. A gente vai tratar aqui especificamente as mudanças
no cálculo. É o objetivo dessa palestra aqui. Eu vou fazer pequenas abordagens sobre essas mudanças que são úteis na hora de se falar de cálculo, ok? Então vamos lá. A primeira mudança que nós tivemos, que é importante a gente salientar, a gente já sabe, mas a gente vai reforçar, é o novo limite de faturamento. Nós pulamos de 3 milhões e 600 para 4 milhões e 800 a partir de janeiro de 2018. Mas o legislador ele trouxe uma exceção. Ele permitiu que as empresas que em 2017 excederem o limite anterior, que é 3 milhões e 600, se elas respeitarem o novo limite, que é 4 milhões e 800, permanecerão no Simples Nacional em 2018. Observado algumas particularidades que o Comitê Gestor do Simples Nacional regulamentou, lá na Resolução CGSN 135, de 2017. Observados esses detalhes, a empresa que em 2017 excedeu os 3 milhões e 600, permanecerá automaticamente no Simples em 2018. Esse automaticamente é entre aspas, tá? A Resolução 135, ela determina alguns procedimentos manuais por parte do profissional que opera aquela empresa. Perfeito. Conhecido então o novo limite, ou melhor, reforçado o que você já conhece, eu acredito, eu tenho uma péssima notícia que nós temos um novo limite para ICMS e ISS no Simples Nacional. Até então, nós estávamos acostumados, aqui no Paraná, principalmente, a ter todos os tributos dentro do Simples, dentro daquela guia, que o teto universal era 3 milhões e 600. Mas nós tivemos agora o novo limite, que é 4 milhões e 800, porém, o ICMS e o ISS permaneceu em 3 milhões e 600. O que eu estou querendo dizer com isso é que nós teremos um sublimite para ICMS e ISS no estado do Paraná e para os municípios, aí, no caso, que são alcançados pelo nosso estado. Então, cada município, no que se refere a ISS, deve se atentar a alguma particularidade que o município deva colocar em relação à legislação do Simples, em termos de aplicação no cálculo. O Estado do Paraná já se pronunciou em relação ao ICMS, justamente também o que eu vou comentar aqui hoje nesta palestra. Até dezembro de 2017, ou melhor, até novembro de 2017, nós não tínhamos esse posicionamento do Estado. E agora, para janeiro de 2018, que já se inicia efetivamente, o Estado do Paraná se pronunciou aos 45 do segundo tempo, em dezembro de 2017. E, inclusive, eu vou colocar aqui hoje na palestra para vocês. Em outras palavras, em resumo, nós teremos, então, um teto de Simples Nacional de 4 milhões e 800, mas, para fins de ICMS ou ISS, o limite permanecerá 3 milhões e 600. Então, nós teremos dois limitadores agora a observar. Não só o teto universal que nós tínhamos até ano passado, mas também o teto do Estado ou município. Tá, e o que acontece quando a minha empresa, Rômulo, exceder esse limite de 3 milhões e 600? Observadas as particularidades que eu vou comentar com vocês, a empresa vai passar a recolher ICMS na forma da legislação estadual e o ISS na forma da legislação municipal. É isso mesmo. Tá difícil digerir isso, né? Desde do ano passado a gente já vem tratando disso em algumas palestras, em outras oportunidades, e parece que até então a gente não acordou desse pesadelo, mas eu acho importante a gente se acostumar, porque a gente vai ter que conviver agora com isso, sim, com certeza. Mas uma coisa interessante é que isso já aconteceu no passado. Quando era Simples Federal, aquele lá da Lei 9.317 de 96, já existia a possibilidade de a empresa estar no Simples Federal e o ICMS ser recolhido na forma do ICMS normal, né, lá do regime normal no Estado. Já existiu isso. Só que hoje, quando se trata de Simples Nacional, onde você tem a forma de cálculo online, através do PG-DAS-D, você tem que fazer parâmetros, né? Antes era diferente, nós não tínhamos esse tipo de formulário eletrônico, então nós fazíamos um único recolhimento com uma DARF, que tinha um determinado código, diga-se de passagem o 6106, então era mais prático, mesmo sendo ICMS lá no regime normal, era mais prático. Mas agora no Simples Nacional não. Você tem momentos que está dentro do Simples e momentos que está fora do Simples. E esse detalhamento você faz dentro do cálculo online, que é o PG-DAS-D. Por isso que se tornou um pouco mais complexo.
E, naturalmente, a cada dia que passa, a nossa legislação está mais complexa. Nós temos hoje a resolução CGSN 94 do Comitê Gestor do Simples Nacional. Ela trata tudo de simples. Tudo que você quer saber de simples, você encontra nela. A resolução CGSN 94. Mas antes dessa 94, nós tínhamos 93 matérias, legislações dispersas. Então, tudo que você queria saber sobre Simples Nacional, você tinha que desbravar 93 resoluções para encontrar o que você queria. Não, hoje você tem tudo consolidado lá na 94, apesar de ser extremamente complexa. Volto a dizer, complexa, não é difícil, ela só é extensa, mas está consolidada numa única legislação. Eu acho que isso é produtivo para nós. Então, todas as mudanças que aconteceram com o Simples de 2016 para cá, com o advento lá da Lei Complementar 155, a grande maioria já foi regulamentada pelo Comitê Gestor. Então, nós tivemos, depois dessa 155, nós tivemos a resolução CGSN 135, a 137, inclusive, que trata também de algumas mudanças, contemplando a Lei Complementar 155. Mas hoje o nosso estudo ele vai ser bem pontual em relação ao cálculo, observando a Lei Complementar 155, a Resolução CGSN 135 e, naturalmente, aí as novidades que o Estado do Paraná trouxe para a ICMS em relação a 2018 em diante. Perfeito. Então vamos fazer um rápido comentário aqui sobre a transição em 2017, de 2017 para 2018, em relação ao ICMS. Eu vou pedir que você acompanhe aqui comigo agora no nosso material, um material humilde, mas bem direto ao ponto. Eu coloquei para vocês nesse slide aí a tratativa, né, de como será essa mudança para 2018 em relação ao teto do Simples com o teto do ICMS Paraná. Então nós temos aí no nosso material, até 3.600.000 a empresa recolherá pelo Simples Nacional. Isso em 2017, tá? Só ressaltando, em 2017. Eu estou falando de excesso ou não de 2017. Se em 2017 a sua empresa ultrapassou os 3.600.000 em até 20%, isto é, em 4.320.000, você não excedeu em mais de 20% o limite do Simples. Portanto, você fica no Simples até o final do ano de 2017, continuará em 2018, porém você tem uma leve punição, eu vou chamar de punição, mas é uma consequência, de ficar impedido de recolher ICMS ou ISS dentro do Simples em 2018, porque em 2017 você excedeu os 3.600.000 em até 20%. Então, o excesso só vai te impedir de pagar ICMS ou ISS dentro do Simples a partir do próximo ano, no caso 2018. Voltando aqui ao nosso material. Se a sua empresa exceder os 3.600.000 em mais de 20%, mesmo que ela respeite o novo teto, que é 4.800.000, ela vai ter que solicitar a exclusão do Simples e depois solicitar a opção novamente em janeiro, exceto se o excesso acontecesse em dezembro de 2017. Então essa foi a regra para 2017 que nós tivemos em relação a mudança, né, em relação ao novo limite de faturamento e a exceção que o legislador abriu para que você, em 2017, continuasse no Simples em 2018. Agora eu vou colocar para vocês nesse slide aqui as regras em relação a partir do ano de 2018. Então, quando em 2018, acompanhem comigo nesse slide, quando em 2018 a sua empresa respeitar o limite de 3.600.000, a sua empresa continua no Simples, toda tranquila, e no próximo ano também, sem nenhuma interferência. Quando em 2018 a sua empresa ultrapassar o sublimite de 3.600.000 em até 20%, que é 4.320.000, ela fica no Simples até o final do ano, tranquilamente. Porém, ela fica impedida de recolher o ICMS ou ISS no ano seguinte. Então, olha o transtorno. A empresa continua no Simples, mas o ICMS e o ISS já foi prejudicado em 2019. Continuando aqui no nosso material. Se em 2018 a sua empresa exceder em mais de 20%, os 3.600.000 que eu estou me referindo,
ela, mesmo que ela obedeça os 4.800.000, que é o teto do Simples Nacional. Qual é a consequência disso? Ela vai ficar no Simples em relação aos tributos da União. O ICMS e o ISS já está fora a partir do mês seguinte, porque ela ultrapassou em mais de 20%. O PG-10D não calculará mais ICMS e o ISS, por já ter excedido os 3.600.000 em mais de 20%. Agora vamos tratar de exclusão dos tributos da União, os 4.800.000, que é o teto do Simples Nacional em relação aos tributos federais. Então, se a empresa exceder os 4.600.000, isso em 2018, em até 20%, eu estou me referindo a 5.760.000, a empresa vai ficar no Simples até o final do ano. No próximo ano, ela já está fora do Simples. Porém, se em 2018 ela exceder os 4.800.000 em mais de 20%, ou seja, acima de 5.760.000, ela vai ter que solicitar a exclusão do Simples a partir do mês seguinte. Pois bem, pessoal, o que acontece com essa situação aqui é que agora você terá, basicamente, dois tetos para observar. Até ano passado você tinha um teto, 3.600.000. Aí você tinha 20% e mais de 20%. Agora, em 2018, serão dois tetos que você vai observar. O sublimite de ICMS e ISS, que é 3.600.000, e o teto da União, que é 4.800.000. Então, esses dois tetos você vai ter 20% e mais de 20%. Em resumo, vai aumentar mais uma vez o controle para você. Por isso que, naturalmente, é muito importante a gente ter um controle, se aperfeiçoar cada vez mais e fazer com que as nossas ferramentas que nós utilizamos nas nossas empresas, nos nossos escritórios, sejam cada vez mais modernas. Me refiro a controles, para você deixar de pagar ICMS ou não pagar, ou pagar desnecessariamente, enfim. Agora é hora de se atentar cada vez mais, não só a legislação, mas ferramentas para você controlar isso e evitar caixinha de surpresas, né? Pagou ICMS onde não devia, era para recolher no Estado, ou pagou lá no Estado, sendo que deveria ainda ser pago no Simples. Então, tomar um certo cuidado com essa possibilidade de transtorno. Agora, uma coisa que eu quero contar para vocês, assim, uma coisa bem bacana, que nós tivemos o seu fim agora, inclusive está no nosso material aqui, como vocês podem observar, o fim da majoração de alíquota. Pessoal, a majoração de alíquota era uma coisa que atordoava também a classe. Isso até ano passado, tá? Quando você excedia o limite, você recolhia sob a última alíquota majorada em 20%. Então isso causava um transtorno e era um ônus, a empresa tinha um ônus imputado considerável. Então, acabou. A partir de 2018 não existe mais a majoração de alíquota. Eu fiz questão de colocar para vocês no material, como vocês podem observar aqui comigo, eu vou colocar o slide para vocês aqui na tela. Nós tivemos ali a revogação do texto. Essa revogação do texto é que faz com que acabe a majoração de alíquota. Então, nós tivemos ali o artigo 18, parágrafo 16 da Lei Complementar 123, né? Onde nós tínhamos a previsão, então, observem nesse slide aqui comigo. Nós tínhamos a redação anterior, onde ele falava, na hipótese do parágrafo 12 do artigo 3º, a parcela da receita bruta que excedeu o montante determinado lá no parágrafo 10, né, daquele artigo, estará sujeita à alíquota máxima prevista nos anexos 1 a 6, proporcionalmente, conforme o caso, acrescidas de 20%. Essa era a redação anterior. A nova redação, eu reproduzi abaixo. O que o legislador fez? Ele já tirou o anexo 6, passou a ser anexo 1 a 5, e não tem mais aquele texto de acrescidas de 20%. Isso significa que nós chegamos ao fim da majoração de alíquota, tá? Isso é uma etapa vencida, bacana. Bola para frente agora em relação às novidades seguintes. Então vamos comentar agora um pouco sobre o cálculo do Simples para 2018. Vou tentar deixar o mais prático possível, apesar de ser uma demonstração teórica, eu vou tentar deixar o mais prático possível. Mas eu tenho que ser sincero com vocês. A Lei Complementar 155, ela trouxe uma forma de cálculo bem diferenciada do que a gente estava acostumando. O Simples Nacional, desde o seu começo,
que foi em julho de 2017, já teve forma de calcular bem diferente do que a gente estava acostumado com o Simples anterior. Tudo bem, toda mudança gera estresse, a gente sabe disso. Nós convivemos, aprendemos, agora mais uma vez uma nova sistemática de cálculo para o Simples. Mas acreditem no que eu estou falando para vocês. Pode parecer brincadeira ou talvez você não enxergue agora, mas a forma de calcular para 2018, eu posso dizer com tranquilidade, ficou mais justo. Ficou mais complexo para calcular. Pelo menos manualmente, para você explicar para o seu cliente, ficou um pouco mais complexo. Mas a forma que vamos calcular a partir desse ano, de 2018, se tornou uma forma mais justa. Mas deixa eu me expressar melhor com o slide que eu preparei aqui para vocês. Eu preparei esse slide aqui, vocês podem ver aqui, eu vou pedir para colocar aqui, para que a gente analise juntos aí as mudanças de tabelas até 2017 e as tabelas que vão começar em 2018. Então, nesse comparativo que eu fiz aqui para vocês, bem sucinto, mas ele vai ser útil mais na frente, tá? Então, vamos lá. As tabelas até 2017 está na coluna da esquerda e a partir de 2018 nas colunas da direita. Até 2017, nós tínhamos 20 faixas em cada tabela. Em 2018, nós teremos 6 faixas. Até 2017, nós tínhamos 6 anexos. A partir de 2018, serão 5 anexos. Então, nós vamos ter um anexo a menos. Até o ano de 2017, o crescimento trazia naturalmente alíquotas maiores. A partir de 2018, a tributação será em progressão geométrica. Como assim progressão geométrica? Eu vou explicar depois para vocês com mais calma. Simplificando a lógica de todo o sistema e aumentando a previsibilidade de aumento de tributação. Pessoal, você pode ter achado nesse primeiro momento, com todo o respeito à palavra, você pode ter achado esse texto meio que enrolação da minha pessoa. De jeito nenhum. Eu vou provar que esse texto faz todo sentido. Realmente, existe uma progressão geométrica e existe uma possibilidade maior de você enxergar a mudança de alíquota. Eu vou ilustrar a progressão geométrica de forma bem sutil, né, de forma bem humilde. Imagina você chegando em um supermercado, em um teatro, qualquer lugar que seja, que tenha lá 2 andares. Eu vou explicar a progressão geométrica como uma coisa bem comum do nosso dia a dia. Ou quando você chega na porta de um banco, você tem lá aquela escada normal para chegar na porta do banco e muitas vezes você tem aquele acesso de cadeirantes ou de outras pessoas que julgamos especiais. Aquele acesso para aquelas pessoas é uma rampa bem suave e faz ela chegar no mesmo lugar que a porta do banco. A criançada adora ir pela rampa, né, para fazer bagunça, mas a gente sabe que é uma forma de você chegar na porta do banco, naquela porta giratória, bem mais sutil. Temos a escada normal, seja independente lá da altura, eles vão calcular a quantidade de degraus, e você tem a rampa, que é uma forma de subir bem mais sutil. Pois bem, vejamos essa rampa de acesso ao cadeirante como uma progressão geométrica. Ela me faz chegar no mesmo lugar, mas de maneira bem mais sutil. Acredito que assim você consiga enxergar melhor, tá? Agora, em relação ainda ao comparativo, mais uma vez aqui o slide para vocês. Até o ano de 2017, nós tínhamos o fator R só no anexo 5, que se chama fator emprego. Em 2018, nós teremos a possibilidade de o fator R influenciar algumas empresas que estão no anexo 3 ou no anexo 5. Eu vou explicar isso para vocês depois com mais calma. Eu só queria deixar aqui registrado, nesse slide que você está vendo aí, eu só queria deixar registrado que existe a influência do fator R hoje, até então no anexo 5 e agora em algumas empresas do anexo 3 e outras do anexo 5. Quando? Quando o fator R atingir 28%. Mas depois eu vou explicar isso melhor para vocês, não se preocupem, tá? Continuando aqui a demonstração em relação à forma de calcular o Simples para 2018. Nós temos aqui no nosso material, eu coloquei para vocês aqui, um esquema prático sobre o cálculo, né? Então nós temos o anexo 1 para o comércio, o anexo 2 para as indústrias, os anexos 3, 4 e 5 para os serviços. Então isso não mudou em relação ao Simples anterior.
O que nós vamos ter agora é a sistemática de determinação de alíquota um pouco diferente. Eu quero agora fazer uma demonstração para vocês do que nós tínhamos em 2017. Como você pode ver nesse slide que eu apresento para vocês, eu coloquei a tabela que se aplicou em 2017. Então nós temos aí todos os anexos, as faixas, né? E como você pode ver ali naquela cor laranja, são as atividades para o anexo 5. Aquilo é o anexo 5, onde o fator R influenciava o cálculo. Então, como é que nós calculávamos isso na época, tá? Até 2017, você determinava a alíquota pela receita bruta dos últimos 12 meses. Então, se a empresa ela tivesse lá sujeita ao anexo 1, por exemplo, você iria pegar a receita bruta dos últimos 12 meses dela, ia lá no anexo 1, ver qual a alíquota que se aplicava para aquele acumulado. Então, era bem sucinto. Já a partir de 2018, nós vamos ter uma sistemática de cálculo diferenciada, que eu já vou colocar para vocês. Eu só quero refrescar a memória de vocês como se calcula hoje, para em 2018 a gente entender com mais tranquilidade. Não é nada que a gente não consiga administrar, mas vai requerer um pouco de cuidado. A pergunta que mais fazem em todos os lugares onde eu levo esse treinamento, essa palestra, a primeira pergunta que fazem, e diga-se de passagem a mais efetuada: ô Rômulo, esse cálculo eu vou ter que fazer manualmente ou o sistema da Receita vai fazer automaticamente? Sem dúvidas, o sistema da Receita vai calcular essa nova sistemática automaticamente. Mas é importante você administrar a matéria, inevitavelmente, para que você tenha toda a bagagem necessária para explicar para o seu cliente quando necessário, porque tem clientes que gostam de entender o cálculo, até para ele ter a opinião dele, para formar preço, enfim, para outras finalidades gerenciais. Então é importante você ter esse conhecimento e não ficar refém do sistema, né? Apresentar o cálculo lá do PGDAS e é isso e pronto, e o cliente querer entender, não, é isso, o cliente vai querer entender como o sistema chegou naquele valor. Aí realmente é importante a gente se atentar. Então, pessoal, mais uma vez aqui voltando ao slide. Esse cálculo em 2017, como vocês podem perceber, ele era bem clean, bem básico mesmo, sem muito mistério. Apesar de que quando em julho de 2007 ele começou, gerou bastante estresse. Mas 10 anos depois, que era o cálculo até 2017, nós ambientamos tranquilamente. Então, basicamente, era essa sistemática que nós calculamos até o final de 2017. Agora, para 2018, vamos lá então. Eu coloquei para vocês aqui no material a alíquota efetiva. Mas a alíquota efetiva eu vou ter que aplicar uma fórmula, que se chama fórmula da alíquota efetiva. Mas essa alíquota efetiva ela vai ser determinada a partir da tabela que foi disponibilizada na Lei Complementar 155. Na Lei Complementar 155, nós temos a tabela aplicável para 2018. Só que se você pegar aquela tabela, você não vai conseguir fazer o cálculo direto nela. O que está naquela tabela, que são 5 faixas, você vai utilizar para aplicar nesta fórmula que nós vamos utilizar em 2018. Então, como você pode ver, a fórmula ela é bem assustadora no primeiro momento, né? Mas nada que a gente não consiga administrar. Colocando aqui para vocês o slide na tela, a fórmula da alíquota efetiva é o resultado de receita bruta total dos últimos 12 meses, multiplicado pela alíquota nominal que está lá na tabela para essa faixa, e você subtrai a parcela a deduzir que está lá nessa faixa. Tudo isso você vai dividir pela receita bruta total dos últimos 12 meses. Em outras palavras, pessoal, o que o legislador está querendo te propor? Que você aplique a tabela nova e você divida isso pela receita bruta dos últimos 12 meses. E dividir isso pela receita bruta dos últimos 12 meses vai fazer com que você comece a progressão geométrica. Então você vai pagar sobre uma média dos últimos 12 meses. Ficou mais justa. Então a mudança de faixa vai ficar bem mais justa. Sem traumas, né? Hoje é um trauma, a mudança de alíquota é um trauma hoje. Então, se você observar, por exemplo, uma empresa, por causa de 1 centavo, ela muda drasticamente a alíquota. E em 2018 isso não acontecerá. Ela vai mudar de faixa gradativamente,
sem traumas. E o que proporciona isso é justamente nesta fórmula dividir pela receita bruta dos últimos 12 meses. Isso é que faz acontecer a progressão geométrica. Eu vou mostrar agora para vocês aqui essa tabela nova que se aplica em 2018. Mas essa tabela, ela vai ser utilizada para se aplicar esta fórmula aqui. Então, com aquela tabela, por si só, você não consegue chegar na alíquota correta, que se chama alíquota efetiva. Aquela tabela, ela tem a alíquota nominal. A alíquota nominal você vai usar para encontrar a alíquota efetiva. Vou mostrar para vocês aqui então. Como vocês podem observar, na tabela para 2018, serão ali, ó, 6 faixas. Bem clean essa nova tabela. Aí nós temos ali a alíquota nesta coluna e depois a parcela a deduzir nessa coluna também, dentre essa distribuição aqui de faturamento. Então vocês podem observar que é muito clean. Agora, quando você pega 4%, o que significa esses 4%? É a arrecadação de todos os tributos que são envolvidos. Os tributos federais, estaduais e municipais, conforme o caso. Nesse nosso caso aqui, por eu estar no anexo 1, nós vamos ter então a distribuição para ICMS, no caso. Desses 4%, como é que vai ser distribuído? Vai ser distribuído desta forma aqui, ó. Então, dentro desse valor que a sua empresa pagar, 5,5% é a título de IRPJ, 3,5% para contribuição social, 12,74% para COFINS, 2,76% para PIS/PASEP, 41,5% é para CPP, Contribuição Patronal Previdenciária, o INSS patronal que está embutida dentro da alíquota. E a título de ICMS, 34%. Então, se você somar isso aqui tudo, vai dar o 100%, que é o valor recolhido pela sua empresa aqui. Então, desse valor recolhido, vai ser essa distribuição em percentual. Então, essa é a tabela para 2018. Mas se você tentar utilizar essa tabela direto, essa aqui você esquece, tá? Essa repartição aqui só serve para você ter conhecimento ou para quando você tiver alguma redução. O que você precisa entender inicialmente é essa tabelinha aqui onde tem a alíquota nominal e a parcela a deduzir. Lá no nosso slide, quando eu coloquei para vocês aquela fórmula da alíquota efetiva, lá ele vai pedir a receita bruta dos últimos 12 meses, vai pedir a alíquota nominal e vai pedir a parcela a deduzir da tabela. Vamos voltar então lá no nosso slide. Eu só queria apresentar isso aqui para vocês, lembrando que essa tabela que vocês estão vendo é o anexo 1 e ela está disponível na Lei Complementar 155. Aqui, estamos com a nossa fórmula. Então você vai alimentar com a sua receita bruta dos últimos 12 meses, vai multiplicar pela alíquota nominal que está lá naquela tabela nova e vai subtrair pela parcela a deduzir que está lá na tabela nova. Tudo isso você vai dividir pela receita bruta dos últimos 12 meses. Para a gente entender um pouco melhor, eu coloquei para vocês aqui um exemplo de cálculo bem sutil. Não estou considerando as particularidades para ICMS ainda. E esta sistemática de cálculo que eu vou apresentar para vocês é a que vai ser aplicada em 2018 para todas as empresas. Eu não estou entrando no mérito deste exemplo que eu vou apresentar para vocês em relação às particularidades de ICMS. Isso a gente vai adentrar no próximo ponto dessa palestra. Neste exemplo que nós desenvolvemos aqui, é só para você entender a primeira etapa do cálculo, aonde nós vamos determinar a alíquota efetiva. Então, nós vamos usar a tabela nova para chegar na alíquota efetiva que você aplicará sobre a receita bruta do mês. Então, eu coloquei um exemplo para vocês aqui, bem básico, que a ideia não é complicar. Uma empresa sujeita ao anexo 1, eu coloquei para vocês aqui os dados, a receita bruta dela dos últimos 12 meses é de 1.600.000. A sua receita bruta, no mês de apuração, é de 120 mil. A alíquota aplicável em 2017 para esta empresa, considerando essa receita bruta dos últimos 12 meses de 1.600.000, é de 9,03%. Então, como é que nós fazemos esse cálculo em 2017? Nós pegamos o faturamento do mês de apuração, que é 120 mil, e multiplicamos pela alíquota, 9,03%.
encontramos 10.836. Esse é o valor que o cliente pagaria a título de imposto no Simples Nacional em 2017. Como é que vai ficar agora em 2018? Nós vamos usar aquela fórmula da alíquota efetiva para conseguir chegar na alíquota que nós vamos aplicar sobre a receita do mês. Então vamos preencher aqui, ó. Primeiro eu vou alimentar com a receita bruta dos últimos 12 meses, que é 1.600.000. Vou lá na tabela nova e vejo qual alíquota se aplica para 1.600.000. Neste caso é 10,70%. Multiplico por 10,70 e subtraio pela parcela a deduzir desta faixa, que é 22,5. Tudo isso eu vou dividir pela receita bruta dos últimos 12 meses, que é 1.600.000. Aqui você não tem a possibilidade de cortar cálculo, subtrair, não é nada diferente do que está aqui. Tem pessoas que já me perguntaram se ela poderia cortar alguma coisa ali no cálculo, simplificar. Não vai fazer nada disso. Vai aplicar a fórmula como se deve aqui. Primeiro a multiplicação, depois a subtração, por último a divisão. Aí você vai encontrar 9,29%. A alíquota efetiva. Como nós podemos observar, neste caso aqui, de 9,03 para 9,29, a empresa teve um pequeno reajuste na alíquota, né? 120.000, que é a receita bruta do mês de apuração, eu multiplico por 9,29%. Cheguei em 11.148. Esse é o valor do imposto dessa empresa. É importante ressaltar que, neste exemplo, eu não considerei as particularidades para ICMS, né? Que é isenção, redução, nada disso. Eu fiz um cálculo bem básico para qualquer empresa a nível de Brasil. Só para a gente entender como é que seria a apuração, né? Considerando aquela fórmula da alíquota efetiva que eu coloquei para vocês lá no slide anterior. Então aqui você consegue enxergar efetivamente o que seria a apuração para 2018. Mas tem mais algumas particularidades daqui para frente que ainda a gente precisa comentar. A primeira delas que eu quero comentar, depois de nós entendermos a regra geral do cálculo, é a razão dos 28%. Inclusive eu coloquei para vocês nesse outro slide aqui, a razão de 28% significa a aplicação do fator R. Empresas, até então em 2017 no anexo 5, tinham que calcular o fator R. A partir de 2018, algumas empresas do anexo 3 e outras do anexo 5. Em outras palavras, um rol de empresas concorrerão ao fator R. E qual é a consequência disso? Se o seu fator R for igual ou maior a 28%, elas são tributadas no anexo 3. Se aquela empresa, porventura, o fator R dela não atingiu 28%, ela vai tributar no anexo 5. Então pode muito bem uma empresa em um determinado mês ir para o anexo 5, no outro mês estar no anexo 3, ou vice-versa. Então depende do que a empresa vive para a gente conseguir identificar se ela vai ser tributada no anexo 3 ou 5. Outra pergunta que me fazem muito: ô Rômulo, mas se porventura a minha empresa tiver nesse rol de atividades que vai concorrer ao anexo 3 ou 5, a depender do fator R, a minha pergunta é, essa pergunta que é muito efetuada, eu vou ter que fazer esse cálculo na mão? A preocupação do contador é ter que fazer conta na mão. Não, isso não existe mais. Cálculo manual, isso não existe mais praticamente. Todo mês, conforme você vai alimentando o PGDAS, naturalmente ele vai te pedir a folha de pagamento, né, para calcular o fator R e identificar se a tua empresa atingiu os 28% ou não. Vamos aguardar aí a liberação dessa versão do PGDAS-D para ver se vai ter mais algum campo diferente ou não. Mas a ideia, sem dúvidas, é fazer com que esse cálculo seja automático. Claro, você vai ter que fazer algumas informações específicas, no caso, folha de pagamento, né? Para que o sistema levante ali o cálculo do fator R para aquele seu cliente no momento. Eu vou colocar aqui um outro slide para vocês, para a gente enxergar juntos aqui. Agora eu vou colocar o slide na tela, para que vocês acompanhem junto comigo essa fórmula do fator R. Essa fórmula do fator R é antiga, mas ela vai incomodar um pouco mais ainda. A fórmula do fator R é a folha dos últimos 12 meses dividido pela receita bruta
total da empresa dos últimos 12 meses, onde folha significa folha de salários mais os encargos e prolabore mais os encargos, dividido pela receita bruta total da empresa. Pessoal, analisa junto comigo. O que o fisco vai enxergar quando você aplica o fator R? Quanto a tua folha mais os encargos e o prolabore mais os encargos representam no faturamento daquela empresa nos últimos 12 meses. Em outras palavras, quanto mais encargos de folha e prolabore, no caso, a empresa tiver, menos ela vai pagar de imposto no Simples. Assim como acontece o contrário. Quanto menos folha ela tiver, mais ela vai pagar de imposto no Simples. Então, tem que chegar num ponto de equilíbrio. Quanto mais folha, menos imposto. Quanto menos folha, mais imposto. É essa a ideia do fator R. Isso, inevitavelmente, estimula a geração de emprego. Estimula, naturalmente, você colocar um prolabore adequado para o seu cliente. A ideia é gerar renda, naturalmente. Por outro lado, você tem uma possibilidade, gente, falando em outras palavras, nós não vamos abordar o cliente falando, olha, contrata aí 2 empregados que a gente vai diminuir o imposto com isso. A gente não pode jamais fazer essa abordagem. A abordagem correta é, o governo está permitindo você tirar do imposto que já é do imposto, isso já é do governo. Está te permitindo tirar de lá para reinvestir em pessoas, seja funcionários ou no próprio prolabore do sócio. É essa a ideia que nós devemos vender, porque é essa a maior vantagem, é tirar do imposto que já era líquido e certo, que iria para a União, para os estados, para os municípios, você vai tirar daquilo que já era devido a eles e direcionar isso para gastos com folha e o prolabore. Então, é por essa linha que nós devemos vender essa ideia. Porque se você abordar o cliente, se a gente contratar mais empregados, a gente pode diminuir imposto, ele não vai ter essa visão, ele vai enxergar que ele vai ter uma despesa de contratação de pessoas, é isso que ele vai enxergar. E a ideia é não deixar ele enxergar isso, porque a ideia não é mentir, mas é vender a ideia de maneira otimista, Vender a ideia para o cliente de que ele tem a possibilidade, com essa nova sistemática, como já aconteceu no anexo 5, de tirar do imposto e reinvestir em pessoas. É essa a ideia mais adequada que a gente teria. Muito importante a gente ressaltar que nessa folha dos últimos 12 meses, nós contemplamos folha de salários, ou seja, os empregados, e o prolabore, bem como os encargos de folha e prolabore, a cargo da pessoa jurídica. Não entra outras formas de trabalho que não seja do trabalho assalariado. Então a gente tem que ficar atento a essa particularidade aí. Existem várias discussões de outras possibilidades de agregar. O fato gerador aqui, desse cálculo do fator R, é folha e prolabore dividido pela receita bruta. E o que vai fazer acontecer é justamente você estar no rol de atividades que concorrem ao fator R. Vencido esse obstáculo do fator R, vamos progredir aqui com algumas outras particularidades que o Simples para 2018 contempla. O fator R, como eu comentei há poucos instantes, vai afetar algumas empresas que estão no anexo 3 e outras que estão no anexo 5. Então a ideia para essas empresas que estão nesse rol é se preparar com máxima urgência. Sabe por que eu digo isso para você? Porque o que você fizer agora para melhorar o fator R dessa empresa só vai surtir efeito completo daqui a 12 meses. Então, se você sugerir para o teu cliente lá que tem um fator R hoje, por exemplo, de 25%, 0,25%, isso aí significa que ele tem que aumentar esse fator R em 0,3%. Em outras palavras, eu estou querendo dizer que ele precisa contratar mais empregados ou aumentar o salário de quem está em casa ou aumentar o prolabore. Mas isso só vai surtir efeito por completo, como eu disse, nos próximos 12 meses. Porque ali no cálculo do fator R, você vai utilizar a receita bruta dos últimos 12 e a folha dos últimos 12 meses. Então, o que você aumentar hoje
só vai influenciar daqui para frente nos próximos 12 meses. Então, se você fizer agora em janeiro de 2018 a contratação de um novo empregado para melhorar o fator R, isso só vai te dar todo o efeito que você deseja em janeiro de 2019. Eu já até ouvi por aí de empresários falando, não, então eu vou deixar minha empresa no presumido esse ano e no próximo ano eu volto para o simples com toda a força. Isto é, com o fator R atingindo os 28% para melhorar a alíquota. Mas quais seriam essas atividades que estão no rol? Vamos aqui para o nosso slide, que eu consigo apresentar para vocês quais seriam essas atividades. Então, se você tiver cliente que está aqui relacionada, significa que o fator R dela tem que dar acima de 28% para ela ir para o anexo 3. Senão ela vai ficar no anexo 5. Então vamos lá. As atividades são fisioterapia, arquitetura e urbanismo, medicina, inclusive laboratorial e enfermagem, odontologia e prótese dentária, psicologia, psicanálise, terapia ocupacional, acupuntura, podologia, fonoaudiologia, clínicas de nutrição e de vacinação e bancos de leite, administração e locação de imóveis de terceiros, academia de dança, de capoeira, de yoga e de artes marciais, academia de atividades físicas, desportivas, de natação e escolas de esportes, elaboração de programas de computador, inclusive jogos eletrônicos, desde que desenvolvidos em estabelecimento do optante, licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas, desde que realizado em estabelecimento do optante, empresas montadoras de estandes para feiras, laboratório de análises clínicas ou de patologia clínica, serviços de tomografia, diagnósticos médicos por imagem, registros gráficos e métodos ópticos, bem como ressonância magnética. Serviços de prótese em geral. Serviços de comissária, de despachantes, de tradução e de interpretação, engenharia, medição, cartografia, topografia, geologia, geodésia, testes, suporte e análises técnicas e tecnológicas, pesquisa, design, desenho e agronomia, representação comercial e demais atividades de intermediação de negócios e serviços de terceiros, perícia, leilão e avaliação, auditoria, economia, consultoria, gestão, organização, controle e administração, jornalismo e publicidade, agenciamento exceto de mão de obra, outras atividades do setor de serviços que tenham por finalidade a prestação de serviços decorrente do exercício de atividade intelectual, de natureza técnica, científica, desportiva, artística ou cultural, que constitua profissão regulamentada ou não, desde que não sujeitas à tributação na forma do anexo 3 ou 4 desta lei complementar. Em outras palavras, essas atividades que estão nesse rol são pouquíssimas atividades que estão no anexo 3, que estavam, principalmente a fisioterapia, que já era anexo 3, ela foi agora para esse rol sujeitas ao fator R, e algumas empresas que vieram do anexo 5 e 6. Portanto, esse é o rol de atividades que deverão se atentar ao fator R em 2018. Então, para determinar o anexo que uma dessas empresas que está no rol vai... Para você enxergar o anexo, você precisa primeiro identificar o fator R. A partir do fator R é que você vai identificar. É anexo 3, é anexo 5. Aí, a partir daí, você vai continuar a apuração desta empresa. Então, o primeiro passo para essas empresas é definir o anexo, a partir do fator R. Vamos, então, vamos dizer ali, reforçar o que nós já comentamos aqui. Para determinar o fator R, eu vou pegar a folha dos últimos 12 meses, mais os seus encargos, o prolabore dos últimos 12 meses, mais os seus encargos, e vou dividir isso pela receita bruta total dos últimos 12 meses. Aí sim eu vou determinar o fator R. Se não atingir os 28%, saiba que se a sua empresa estiver no rol, vai para o anexo 5. Então, até o ano de 2017 era imposição aquelas empresas estarem no anexo 5, independente de quanto dava o fator R dela. Se o fator R desse um valor melhor, pagava menos. Se tivesse um valor maior, por menor, ela pagava mais, mas sempre no anexo 5. E agora a vantagem é que essas empresas que estão nessa situação têm a possibilidade de ir para o anexo 3, quando o fator R delas atingir 28%. Então essas empresas precisam comprometer pelo menos 28% do que elas faturam nos últimos 12 meses com folha e prolabore, bem como os encargos incidentes. Perfeito? Legal, bacana. Vamos mais um pouquinho para frente? Vamos falar agora aí sobre as novidades do ICMS Paraná para 2018. O Estado do Paraná se pronunciou no final do ano, oficialmente, através de
algumas publicações legais no Diário Oficial do Estado, e isso é o que realmente tinha muitos colegas, né, no Paraná com dúvidas. Ah, mas como é que vai ficar o ICMS? Vai manter a isenção? Vai manter essa redução? E é justamente isso que a gente vai tratar aqui agora com vocês. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é convidá-los a ler esse slide junto comigo aqui, onde eu transcrevi o trecho dessa legislação que foi publicada em dezembro de 2017. Nós observamos aqui, ó, a publicação dia 21 de dezembro de 2017. A lei número 19.358 de 2017, que altera a redação da lei 15.562 de 2007. E aí ela também incluiu um artigo 9A que nesta lei ela foi vetada, mas já tinha vindo um novo artigo 9A com a lei 19.357. Essas legislações você encontra facilmente no site lá da Cefaz Paraná. Tá bem lá, nós temos um link lá em serviço, nós temos um link para Simples Nacional. Entrando nesse link, você tem ali a legislação estadual para Simples Nacional. Lá você encontra esta lei, está em PDF, tá bem fácil de encontrar. Esta lei, ela alterou o artigo 2º e 3º da lei 15.662, também do Paraná, onde ela traz o seguinte: no novo artigo 2º, ficam isentos do pagamento de ICMS as microempresas e empresas de pequeno porte estabelecidas neste estado, ou seja, no Paraná, e enquadradas no Simples, instituídas pela Lei Complementar 123, relativamente à faixa da Receita Bruta acumulada, muita atenção nisso, acumulada nos 12 meses anteriores ao período de apuração. Isto é, o que vai determinar se você ficará isento de ICMS em 2018 não é a receita bruta do ano calendário, é a receita bruta dos últimos 12 meses. Quando estiver dentro de 360 mil, você ficará isenta do ICMS dentro do Simples Nacional. E o artigo 3º fala: o valor do ICMS devido mensalmente pelas empresas do Simples será determinado de acordo com as tabelas de que tratam os anexos da Lei Complementar 123, observado o disposto no artigo 2º desta lei. Isso eu vou comentar com vocês também, tá? A lei do Estado do Paraná, ela trouxe duas tabelas para anexo 1, anexo 2, que é indústrias, os comércios e as indústrias, para fins de cálculo de ICMS. Tem uma particularidade aí que a gente vai entender. Mas vamos prosseguir agora mais um pouquinho no próximo slide. Então veja o que esse decreto número 8660 de 2018, publicado no Diário do Estado no dia 17 de janeiro, fresquinho, hein? Esse decreto, ele altera o anexo 11 lá do regulamento de ICMS, alteração 77. Ele fala o seguinte, ó: fica isentos do ICMS as empresas do Estado do Paraná enquadradas no Simples Nacional, relativamente à faixa da Receita Bruta acumulada nos últimos 12 meses. Isto é, o texto idêntico à lei que nós acabamos de estudar anteriormente. Então, o decreto confirma o benefício da isenção até 360 mil. Agora vamos para o próximo slide, onde eu continuo com a redação deste mesmo decreto. O artigo 4º lá do anexo 11 passa a vigorar com a seguinte redação: o valor do ICMS devido mensalmente pelas empresas do Simples será determinado mediante aplicação das alíquotas efetivas, calculadas a partir das alíquotas nominais constantes das tabelas do anexo 1 e 2 deste anexo, sobre a base de cálculo de que trata o parágrafo 4º, que é a receita bruta auferida no mês. Aí, mais um pouquinho para baixo, continuando nessa mesma alteração, no parágrafo 5º ele diz: o percentual de redução de ICMS a ser informado, então nós já estamos falando em redução, não mais em isenção. O percentual de redução de ICMS, isto é, para as empresas que estão acima de 360 mil, que até 360 é isento, passou disso vai ter redução. A redução de ICMS a ser informado no PG-10D será obtido pela razão das alíquotas efetivas, apurada na forma deste artigo
e apurada na forma da Lei Complementar 123, conforme a fórmula. Coloquei para vocês aqui em vermelho, destaquei, ó. A fórmula será 1 menos a alíquota efetiva do Estado do Paraná, do ICMS Paraná, dividido pela alíquota efetiva da Lei Complementar 123. Tudo isso depois multiplicado por 100. Aí nós vamos ter aí o valor do percentual de redução de ICMS que você vai informar no PGDAS. Reforçando o que eu expliquei para vocês. Até 360 mil nos últimos 12 meses é isento de ICMS. Acima de 360, você vai concorrer à redução de ICMS. Mas para encontrar o percentual de redução de ICMS, você vai ter que aplicar esta fórmula. A alíquota efetiva do ICMS Paraná, né, 1 menos a alíquota efetiva do ICMS Paraná dividido pela alíquota efetiva lá do Simples Nacional, tudo isso depois multiplicado por 100. Aí você vai conseguir encontrar. Mas, Rômulo, você está explicando aí para as empresas que estão dentro dos 3 milhões e 600? Vai ter essa redução, ela vai até 3 milhões e 600. E quando a minha empresa exceder os 3 milhões e 600, mas está dentro daqueles 20%, que vai fazer ela ser excluída em relação ao ICMS, só a partir do próximo ano, como é que vai ficar no momento que ela exceder os 3 milhões e 600? O legislador também já citou isso e eu apresento para vocês nesse slide aqui também. O artigo 4º lá do anexo 11, tá? Lá do próprio regulamento de ICMS Paraná, com essa alteração, ele passa até a seguinte redação, lá no parágrafo 2º. Na hipótese de a receita bruta acumulada no ano calendário em curso ultrapassar o sublimite de 3 milhões e 600, a parcela lá da receita bruta total mensal que exceder este limite estará sujeita à alíquota efetiva calculada da seguinte forma: 3 milhões e 600 vezes a alíquota nominal da quinta faixa, menos a parcela deduzida da quinta faixa. Tudo isso dividido por 3 milhões e 600. Aí sim você vai ter a alíquota efetiva para esse tipo de empresa, tá? São particularidades. Mas, Rômulo, como é que eu vou calcular essa alíquota efetiva no estado do Paraná? A própria lei, né, que introduziu essa novidade no Paraná, depois com o regulamento, lá no decreto tem os anexos para encontrar a alíquota efetiva no estado do Paraná, que eu apresento para vocês nos próximos 2 slides. Então vamos ver juntos esse slide aqui, ó. A legislação traz que essa será a tabela para encontrar a alíquota efetiva do ICMS no estado do Paraná. Então nós temos para o comércio, também muito parecida com aquela tabela do Simples Nacional para os tributos federais. O estado do Paraná copiou, no bom sentido da palavra, a ideia, né, a proposta de aplicar a legislação. Então nós temos aqui as 5 faixas com a alíquota nominal para ICMS. Então observem ali, ó, a primeira e segunda faixa está isento de ICMS. Só a partir da terceira faixa, de 360 mil em diante, é que você vai ter a incidência da redução. E olha uma coisa engraçada, lá na tabela do Simples Nacional são 6 faixas, aqui nós só temos 5. É porque o ICMS e o ISS, como nós sabemos, ficou com o sublimite de 3 milhões e 600. Então o Estado já publicou uma tabela com cálculo para redução de ICMS até 3 milhões e 600. Fato. Acima disso, você já vai até ter o ICMS e o ISS fora do PGDAS-D a partir do mês seguinte. A próxima tabela que eu quero apresentar para vocês é a tabela de indústria, que também é muito semelhante à do comércio, né? Então você vai ter 2 cálculos a fazer. Vai achar primeiro a alíquota efetiva do estado do Paraná, do ICMS, para depois você achar a alíquota efetiva de âmbito federal. E além disso, você vai ter a redução. Poxa, Rômulo, já está começando a ficar um pouco confuso. Naturalmente, é muita informação, mais na prática que a gente vai conseguir assimilar melhor. Mas vamos fazer o seguinte, eu coloquei aqui um passo a passo no nosso material, um checklist, para a gente poder digerir melhor essa matéria. Então acompanhem comigo aí nesse slide, ó. O checklist para o cálculo, o que eu vou ter que apurar passo a passo para chegar no meu valor de imposto do mês. O primeiro passo é apurar a alíquota efetiva nacional com aquela fórmula que nós vimos alguns slides atrás, com base no anexo 1 ou 2 da Lei Complementar 123. O segundo passo é apurar a alíquota efetiva no Paraná, para fins de ICMS, com aquelas tabelinhas que eu mostrei agora no slide anterior.
né, que está na cor azul, para o comércio e para a indústria. Então, primeiro eu acho a alíquota efetiva do Simples Nacional, depois a alíquota efetiva do Estado do Paraná, e aí depois eu vou fazer a aplicação de uma razão entre uma alíquota e outra, e multiplicar por 100, né? Aplicando aquela fórmula do Estado do Paraná. Aí sim eu vou conseguir chegar no meu cálculo. Então vamos fazer o seguinte, vamos a um exemplo mais prático possível dentro da nossa realidade aqui. Neste exemplo aqui, pessoal, nós conseguimos assim talvez enxergar um pouco melhor a proposta que eu quis passar para vocês aqui durante essa palestra. Então nós temos a primeira etapa ali do cálculo, naturalmente são valores hipotéticos, é importante ressaltar, são valores meramente ilustrativos, tá? Eu peguei o caso de uma empresa aqui que nos últimos 12 meses, essa empresa teve a receita bruta de 1.500.000. Então nós vamos fazer com base nisso. Então qual é o primeiro passo? Determinar a alíquota efetiva nacional. É esse cálculo que nós vamos fazer, independente se é ICMS, se é ISS, esse cálculo nós vamos fazer para todas as empresas. 1,5 milhão vezes 10,70%. Por que 10,70%? É a alíquota que se aplica para essa faixa de 1,5 milhão lá na tabela nova, para essa atividade. Nesse meu exemplo é um comércio. Multipliquei por 10,70% e depois vamos subtrair por 22,5%, que é a parcela a deduzir desta faixa de 10,70%. Tudo isso eu vou dividir por 1,5 milhão. Então eu vou ter toda essa resolução do cálculo e vou achar uma alíquota efetiva de 9,20%. ICMS igual a 9,20 vezes 33%, que dá 3,08%. Isso aqui é daquela distribuição do valor arrecadado lá da sua empresa. Isso aqui equivale esse valor recolhido pela sua empresa de 9,20% sobre o que você fatura, nós vamos ter o percentual direto de 33,5% sobre o valor arrecadado vai ser distribuído para fins de ICMS. Em outras palavras, né, seria a mesma coisa do que aplicar 3,08%. Você já determinaria o valor de ICMS, né? Então, veja bem aqui agora a alíquota efetiva no Paraná. 1,5 milhão vezes 3,5845, eu estou usando 4 casas decimais aqui para chegar no número mais preciso, menos 14.351,40. Mas, Rômulo, de onde vem esse percentual com 4 casas decimais? De onde vem esses 14 mil? Daquela tabela do anexo 1, que veio com o decreto do Paraná, onde vamos determinar a alíquota efetiva para ICMS. Tudo isso dividido por 1,5 milhão. Nós vamos ter toda essa resolução do cálculo, teremos 2,63%. Agora nós vamos fazer o quê? Aplicar aquela razão entre a alíquota do Estado do Paraná e a alíquota efetiva nacional. Então nós vamos aplicar aquela fórmula 1 menos a alíquota efetiva do Paraná dividido pela alíquota efetiva nacional multiplicada por 100. 1 menos 2,63 dividido por 3,08% vezes 100, igual a 14,74%. Esse número que está na cor vermelha é o número que você vai digitar lá no PGDAS como percentual de redução, para se tornar mais justa a incidência de ICMS no Estado do Paraná. Rômulo, eu achei extremamente complexo, eu estou me sentindo inseguro, eu estou achando que eu não tenho nem ferramentas suficientes para desenvolver isso aqui. Pessoal, o Estado do Paraná, o próprio Estado do Paraná disponibilizou uma planilha no seu portal com uma fórmula matemática já desenvolvida dentro daquela planilha para te dar a alíquota efetiva. Eu vou abrir essa planilha aqui para mostrar para vocês. O Estado do Paraná disponibilizou essa planilha altamente didática ali, você só vai fazer a alimentação em 3 campos nessa planilha, que está na cor amarela. Inclusive, eu deixei com R$1 ali só para a gente começar a brincar com a planilha. E o Estado do Paraná já orienta, né? Pô, digite aqui, digita aqui, digita aqui. Pronto, só são esses 3 campos que você vai alimentar. E o programa automaticamente vai entender o que você preencheu ali para te dar os percentuais de redução, quando for o comércio, quando for o
indústria, né? Então você vai colocar lá receita bruta do período de apuração. Vamos colocar hipoteticamente 10 mil. A receita bruta acumulada no ano calendário. Vamos colocar lá 300 mil. A receita bruta acumulada nos últimos 12 meses. Aqui vai ser um fator muito importante para determinar se vai ser uma isenção ou se vai ser uma redução. Vou colocar nos últimos 12 meses 350 mil. O programa, naturalmente, né? A planilha vai me dar naturalmente 100% de redução, ou seja, porque eu estou isento dentro dos 360 mil nos últimos 12 meses. Agora eu vou colocar aqui um valor maior, 1,5 milhão. O programa me deu aquele percentual lá, ó, de 14,74%. Idêntico ao do nosso exemplo que eu fiz lá no slide agora com vocês. Então essa planilha que o Estado do Paraná, que o próprio Estado do Paraná disponibilizou, vai ser de extrema serventia para te ajudar a fazer uma conferência, para você apresentar para um cliente, para você poder orientar o teu pessoal no escritório, na sua empresa. Então acredito que vai ser de grande valia. O mais importante é você entender como funciona na essência. Porque a maior dificuldade hoje não é executar. Está aqui a fórmula pronta, estamos aqui brincando com os números. Eu acho que o mais importante é a gente ter o argumento necessário para explicar para o cliente, para o cliente entender o que é uma redução, uma isenção. Eu acredito que isso é o melhor caminho aí para você conseguir acalmar teu cliente, mostrar para ele que nem tudo são pedras, tem flores também. Então essa era a nossa proposta. Mas eu queria fazer um comentário com vocês muito importante em relação ao ICMS Paraná e em relação a 2018. Tem um detalhe muito importante lá no artigo 9º-A, que eu tinha comentado com vocês, que aquela lei ela trouxe e depois a outra lei vetou uma outra alteração que eles fariam. Diz o legislador que o ICMS, que vai ser aplicado agora, não pode exceder em mais de 20% o ICMS que se pagava até o 31 de dezembro de 2017. Então é outra coisa que a gente tem que ficar atento também. Uma dica que eu deixo para vocês, todo sistema, né, a princípio é bom. Assim como uma calculadora de 4 operações, tá ali, excelente. Mas quem vai alimentar os dados somos nós. Então é muito importante a gente não ser refém de sistema, ser refém, naturalmente, da legislação. Ela que vai te dar toda a direção aí, o azimuth, para você poder operar o teu sistema com qualidade. O teu sistema ele vai responder de acordo com o que você alimentou. Então não vamos jogar a culpa no sistema se a gente também não se preparar para cumprir essa novidade aí. Pessoal, eu queria agradecer imensamente a sua presença nesse treinamento. Eu espero que a gente realmente tenha atendido a sua expectativa. Eu espero que nós tenhamos sido úteis e que a gente se veja em diversas outras oportunidades. Mande sugestões de temas para que a gente cada vez mais atinja a sua necessidade. Esse é um pedido meu, envio de temas. E eu quero agradecer imensamente também ao CRC Paraná por este canal direto com você, contador, colega de profissão. A gente sabe que essa profissão realmente ela requer bastante atualização e o CRC está aí, mais uma vez, com um canal diferenciado atingindo todo o estado do Paraná. Gostaria também de agradecer a Labor Fisco por ter patrocinado este evento. É muito gratificante quando a gente tem esse reconhecimento, não pessoal, mas do nosso próprio órgão, do nosso próprio conselho, em relação à necessidade de atualizar o seu público. E parceiros como a Labor Fisco também será sempre bem-vinda. Muito obrigado a todos, até a próxima.